Bom, pessoal, vamos aqui nessa videoaula resolver, né, dimensionar um circuito de ar comprimido em anel fechado para colocar em prática aquela parte teórica que a gente viu na videoaula passada, tá? Nesse exemplo, nós temos o seguinte problema para ser resolvido. Dimensione as linhas tronco, secundária e de alimentação para o sistema em anel fechado mostrado, que é esse sistema aqui à nossa direita, tá bom? Como característica, nós vamos começar pela linha principal, pela linha tronco aqui, tá bom? Quais são as características dessa linha tronco? Vejam, ela tem 500 metros de comprimento linear. Então, se nós pegarmos aqui, ó, nós temos esse lado com 100 metros, esse outro lado aqui também com 100, ó, eu tenho 80 lá e 20 aqui, então eu tenho 200 metros, e 150 nas duas horizontais, ó, 150 em cima e 150 embaixo, tá bom? Então eu tenho 300 com mais 200, 500 metros de tubulação linear, tá bom? Que seria o comprimento real, né? Tubulação linear, o comprimento real da minha tubulação do anel. Lógico que depois vai aparecer, a gente vai ver a tubulação equivalente, né? O comprimento equivalente, que seria o comprimento fictício, tá bom? A perda de carga admitida é de 0,5 kg/força por centímetro quadrado. Pessoal, isso aqui é muito importante. O que seria isso? Tá? Vamos imaginar uma situação aqui que é o seguinte. Vamos imaginar que o meu ar comprimido, ele vem da central e ele toma esse caminho aqui na rede principal. Aí vamos imaginar que a tubulação ela está fechada nesse ponto, ou seja, o ar ele não pode passar nesse ponto. Logo, ele não vai conseguir vir por esse caminho da esquerda para chegar nesse ponto aqui, tá bom? Nesse ponto de utilização. O ar ele vai ter que percorrer todo esse perímetro, tá bom? Vai ter que percorrer todo esse perímetro para chegar na entrada aqui da linha secundária, tá bom? Quando eu falo que a minha perda de carga admitida é de 0,5 bar aproximadamente, eu estou dizendo que para o ar transcorrer todo esse percurso até chegar aqui no ponto onde ele vai ser teoricamente consumido, ele vai ter uma queda de pressão de 0,5. Ou seja, se o compressor estiver trabalhando com 7 bar, vai chegar aqui o quê? 6,5 bar. Tá bom? Essa é a ideia. Eu vou mostrar para vocês que essa queda de pressão admitida, ela é o fator mais importante na determinação do diâmetro da tubulação, né? É uma variável que o projetista ele pode controlar de modo a equilibrar os custos, a relação custo e eficiência do sistema de distribuição, tá? A gente tem aqui agora a pressão de regime de 9 kgf. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu compressor de ar, aqui eu vou colocar um outro exemplo, ele está trabalhando com 9 bar de pressão, ou 9 kgf por centímetro quadrado. Pessoal, eu tenho um costume de falar em bar, porque a gente tem a relação que um bar é 1,02 kgf, se eu não estou enganado, ou algo muito próximo disso. Então a diferença vai ser muito pequena, tá bom? Então muitas vezes eu vou tratar em bar aqui. Tá, o que quer dizer essa pressão de regime? Veja, a gente falou o seguinte, vamos imaginar uma tubulação linear que é mais simples de vocês entenderem. Vamos imaginar que o compressor, né, e o reservatório tá operando aqui com 9 bar, tá bom? Com 9 bar. Vamos imaginar uma linha aqui de 500 metros, tá bom? Comprimento linear. A gente já falou o seguinte, ó, essa linha ela vai provocar uma queda de pressão de 0,5 bar. Né? Vou colocar aqui um delta P de 0,5 bar para ser entregue aqui no consumidor final. Então, devido ao escoamento, eu já vou perder 0,5. Então, aqui eu estou produzindo 9, vai chegar a 8,5 aqui no consumidor. Só que ainda tem o que? Vamos imaginar, eu tenho aqui um filtro de 0,5 microns que provoca meio bar de queda. Tá?
um filtro de 0,1 micron que provoca mais meio bar. Eu tenho um separador de condensado mais meio bar. Eu tenho um secador mais meio bar de pressão. Ou seja, só por esses acessórios e a linha eu já perdi 1, 2 e meio. Então, eu tô produzindo aqui, eu tô armazenando a 9, só que está chegando aqui o quê? 9 menos 2,5, tá bom? Não tá chegando 9 bar aqui, então essa pressão de regime, ela tem que ser sempre maior do que a pressão de operação. A maioria dos equipamentos industriais operam aqui com 6 bar, mas eu não posso armazenar o ar comprimido a 6 bar, porque ele não vai ser entregue no consumidor a 6 bar. Percebem? Então essa pressão de regime, né, a gente já falou na parte teórica, para ela ser calculada eu tenho que conhecer muito bem quais são os acessórios e equipamentos que vão estar alocados nessa linha de distribuição. Tá? Ela também influencia no diâmetro da tubulação, como eu vou mostrar para vocês logo à frente. Tá? O volume de ar corrente dessa instalação é de 1.000 metros cúbicos por hora, o volume presente, né? Isso considerando que todos os equipamentos funcionem ao mesmo tempo, que seria a condição mais crítica, tá? Só que conversando com o gerente dessa fábrica, vamos imaginar que seja uma fábrica de móveis, ele fala o seguinte, ó, nos próximos 10 anos a gente tem uma previsão de aumento de 40% de expansão do nosso negócio, vou precisar de mais ar comprimido. Tá bom? Então, na verdade, eu tenho 1.000 metros cúbicos de vazão presente, mais 40%. Eu já tenho 1.400 metros cúbicos. E perdas por vazamento. A gente falou que é impossível uma instalação de ar comprimido não ter vazamento. Aqui eu estou jogando uma margem de segurança de 10% aí. Tá bom? Então, eu vou ter aqui mais 400 metros cúbicos de previsão futura e mais 100 metros cúbicos já admitindo as possíveis perdas por vazamento. Ou seja, então eu vou ter que dimensionar essa rede, né, pensando que o consumo dela vai ser de 1.500 metros cúbicos por hora, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a fazer o dimensionamento dessa linha tronco. O primeiro passo foi aquele que eu acabei de mostrar para vocês, é calcular, determinar a vazão total. A vazão total é o quê? A vazão presente, 1.000 metros cúbicos, mais a vazão futura, que é a previsão de crescimento, a 40%, 1.000 vezes 0,4, mais a expectativa de perda por vazamento, que 10%. Então, eu vou ter um total, né, um caudal, assim, que a gente vai chamar de 1.500 metros cúbicos por hora. Só que, no dimensionamento de redes de ar comprimido em anel fechado, a gente tem uma peculiaridade. Por quê? Porque vamos imaginar que a rede esteja aberta, né? Então o ar ele vai entrar aqui, ele vai ser entregue. E aí, vamos imaginar que a queda de pressão, essa rede ela seja muito bem equilibrada, a queda de pressão desse lado seja igual à queda de pressão desse lado. Por que eu estou falando isso? Porque se isso for verdade, essa vazão ela vai ser dividida em dois. Eu vou ter 750 metros cúbicos para cá e 750 metros cúbicos para cá. Tá bom? Se as expressões forem iguais. E nós vamos admitir que elas sejam iguais para critérios de dimensionamento. Isso vai facilitar a questão do dimensionamento. Só que, vejam só, vamos imaginar esse ponto aqui da rede. Esse ponto ele vai receber ar comprimido tanto desse lado quanto desse lado. Ou seja, a gente pode supor que não serão 1.500 metros cúbicos de ar que passará por essa linha aqui o tempo todo. Isso só será verdade, ou seja, só passará 1.500 se caso eu vier aqui, por exemplo, e fechar a rede. Então, essa vazão desse lado vai estar bloqueada e toda a vazão vai vir por esse lado. Só que isso não é econômico para fins de dimensionamento. Se eu dimensionar essa rede admitindo que ela vai percorrer 1.500 metros cúbicos por hora de ar comprimido durante o tempo todo, eu vou ter um diâmetro de tubulação aí absurdo, né? Isso vai custar uma fortuna a instalação. Então a gente vai usar o quê? A prática de engenharia mostra que é mais econômico você utilizar essa vazão ao meio, né? Dividir ela ao meio para fins de dimensionamento. Isso é válido que sempre para redes em anel fechado. Agora tem uma outra questão
aqui, que é a questão do comprimento de tubulação. Eu vou ter que usar para cálculo os 500 metros de tubulação? Vejam, pessoal, também não vou precisar. Por quê? Eu tenho que considerar, a prática de engenharia me fala que eu tenho que pegar o ponto de entrega de ar comprimido na rede e, através desse ponto, dividir o sistema em duas diagonais, tá? Duas diagonais e considerar a diagonal mais crítica. Na verdade, a ideia é essa, ó. A ideia teórica é essa. Eu vou ter aqui um retângulo, geralmente as unidades industriais são retangulares, né? E eu vou dividir esse retângulo, deixa eu pegar um mostrador aqui, um apontador, eu vou dividir ou nessa diagonal ou nessa diagonal, tá bom? Só que partindo da onde? Partindo do ponto de entrega de ar comprimido na rede principal. Então essa divisão ela vai ser ou essa diagonal, vejam, ou essa diagonal, tá? Ou essa diagonal. Tá bom? Se eu dividir, aí vejam só, qual vai ser a diagonal mais crítica aqui? Aí também é uma questão de análise, né? Qual vai ser a diagonal mais crítica aqui? Vejam, vamos imaginar, vamos pegar aqui, e aí eu tenho essa técnica, né? Ali de olhar sempre no sentido anti-horário aqui. Mas tanto faz, isso aí vai de cada um. Vejam, se eu considerar essa diagonal aqui, eu vou ter aqui um percurso, né? Esse total é 100 metros, tá bom, pessoal? Aqui eu não tenho bem definido, mas esse total aqui é 100 metros. Então vamos considerar que daqui até aqui eu tenho 80 metros. Então eu vou ter 80 metros de tubulação linear, mais 80 metros, 160. Veja, agora se eu considerar essa outra diagonal, eu vou ter 80 mais 80, 160, mais 150, eu vou ter um total o quê? De 310 metros de tubulação linear. Então, essa segunda diagonal aqui é a diagonal mais crítica, e é ela que eu vou usar para fazer o dimensionamento da rede, tá bom? Ela que eu vou utilizar para fazer o dimensionamento da rede. Então, eu não vou utilizar os 500 metros, eu vou utilizar os 310 metros, que é o perímetro, vamos dizer assim, o comprimento linear da diagonal mais crítica. E além desse comprimento linear de 310, eu vou utilizar o quê? Todas as singularidades. Ó. Se a gente for analisar, eu vou ter aqui um T de fluxo em ramal, aqui eu vou ter um T de passagem direta, porque qual é a diferença? Só para relembrar, eu tenho aqui um T, ó. Tenho aqui um T. Né? Então o fluxo de ar, ele pode fazer, o fluxo de ar ele pode vir nessa direção, tá? Ele pode vir nessa direção, seria um T de passagem direta, que são esses T's aqui, ó, percebem? Porque para a entrada aqui da linha secundária eu preciso de um T, né? Eu vou continuar o fluxo aqui direto, ó, seria um fluxo, um T em passagem direta, e também se eu for analisar assim, ó, isso daqui é um T de fluxo em ramal, tá bom? Então o T, ele pode ser como que eu vou dizer, uma mesma singularidade, um mesmo T, ele pode ser, ele ter singularidades, né, comprimentos equivalentes diferentes para determinada linha. Por exemplo, esse T aqui, né, esse T aqui, ele é um T de passagem direta, se eu estiver considerando a ação dele sobre a linha principal, e ele é um T de fluxo em ramal, se eu estiver considerando a influência dele na linha secundária. Então vejam, se o ar estiver fazendo esse caminho, ele é um T de fluxo em ramal. Aí, vejam, se a gente for considerar as singularidades aqui, ó, eu vou ter
eu vou ter aqui 1T de fluxo em ramal, tá bom? 1T de passagem direta, 2T de passagem direta, 3T de passagem direta, 4, 5, 6, 7, tá? Eu vou ter uma curva de 90 graus, duas curvas de 90 graus e 3 curvas de 90 graus, tá bom? Ou seja, eu vou ter 1T de fluxo em ramal, 7T de passagem direta e 3 curvas de 90 graus de singularidade nessa diagonal aqui, que eu estou considerando. Agora, se eu for considerar essa daqui, eu vou ter um comprimento linear menor e menos singularidade, ou seja, essa é a diagonal mais crítica da minha rede. Então, é essa diagonal que eu vou utilizar, tá bom? Para dimensionar a rede. Eu vou dimensionar toda a rede considerando somente essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal aqui, tá bom? As singularidades dessa diagonal e o comprimento linear dessa diagonal, tá bom? E aí foi o que eu falei para vocês, ó. Eu não vou utilizar a vazão de 1.500, eu vou dividi-la por 2. Então, para fins de cálculo, eu vou usar uma vazão de 750 metros cúbicos por hora. Isso sempre tem que ser adotado em linhas, em circuitos em anel fechado, tá bom? Se for um circuito aberto, como a gente viu, isso não é necessário. Você tem que utilizar a vazão total, tá? E aí, a gente vai fazer a primeira interação da equação. A gente falou sobre essa equação. Por que eu coloquei aqui, ó, que a primeira interação eu vou calcular o diâmetro da tubulação sem comprimento equivalente. Por quê? Porque nesse caso, como eu não faço ideia de qual vai ser o diâmetro dessa tubulação aqui, da linha tronco, eu não tenho como calcular o comprimento equivalente. Porque, querem ver? O comprimento equivalente, pessoal, o comprimento equivalente de tubulações, ele depende do diâmetro, ó. Bom, então, o comprimento equivalente a uma curva de 45 graus, eu preciso de ter um diâmetro para determinar qual é o comprimento equivalente dela. Então, como eu não tenho nenhum diâmetro até o momento, eu preciso de calcular uma primeira vez sem considerar, tá? Sem considerar o comprimento equivalente, tá bom? Aqui, ó, sem considerar o comprimento equivalente, tá? Então, a primeira interação eu vou ter a equação, né? Lembra que esse diâmetro aqui é o diâmetro interno da tubulação e já vai sair em milímetros através dessa forma. O QT, eu vou utilizar os 750 metros cúbicos por hora. E o comprimento total aqui, na verdade, vai ser só o comprimento linear nessa primeira interação, sem o comprimento equivalente. O ΔP, a gente falou que é 0,5, é uma questão de projeto, e a pressão de regime 9 bar, tá? Isso vai resultar em um diâmetro interno de 75,10 milímetros. Então, o diâmetro mínimo para transportar esse fluxo de ar, de 750 metros cúbicos de ar por hora, essa vazão, né, tem que ser de 75,1 milímetros para um comprimento de 310 metros, uma queda de pressão de 0,5 e uma pressão de regime de 9 bar, tá bom? Aí o que eu vou ter que fazer? Determinar o diâmetro comercial. Se esse é o diâmetro interno mínimo, 75,10, o diâmetro comercial que vai atender, né? E aqui eu peguei o diâmetro comercial de tubos pela norma ASTM A120, eu vou utilizar nessa tabela aqui de diâmetro interno, ó, 75,10. Vejam, eu tenho, vai estar entre 62,7 e 77,9. Eu vou ter que usar sempre o quê? O superior, né, o imediatamente superior ao mínimo necessário. Se o mínimo é 75,10, eu vou pegar esse de 77,9, tá bom? Lembrando que eu vou olhar sempre porque o diâmetro interno. Então, esse diâmetro interno equivale a um tubo comercial de 3 polegadas, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, um tubo comercial de 3 polegadas. Isso na minha primeira interação,
tá bom? E ele tem um diâmetro interno de 77,9, que é maior que 75,10, então ele me atende. Agora eu vou ter que fazer uma segunda iteração considerando os comprimentos equivalentes, porque agora eu posso determinar os comprimentos equivalentes para uma tubulação de 3 polegadas, tá? Só que antes disso eu quero mostrar para vocês a influência dessas duas variáveis aqui, ó, no diâmetro da tubulação. Tá? Eu fiz um gráfico aqui no Excel e eu quero mostrar para vocês a influência da queda de pressão e da pressão de regime para me mostrar como que isso influencia no diâmetro da tubulação. Vejam, nós estamos trabalhando aqui então com uma rede em pressão de regime 9 bar, vazão de 750 metros cúbicos por hora e um comprimento linear de 310 metros. Nós selecionamos uma queda de pressão de 0,5, ou seja, nós admitimos que ao percorrer esses 310 metros, tá, a queda de pressão vai ser de meio bar. Isso resultou num diâmetro, como a gente acabou de calcular, de 75 milímetros, um diâmetro interno de 75 milímetros. Aí, você poderia pensar assim na hora de estar dimensionando. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou admitir uma perda de 0,2 bar, 0,2. Ou seja, eu vou ter um circuito muito eficiente, porque como a perda é menor, o consumo de energia, o gasto de energia vai ser menor. Só que para reduzir essa perda de 0,5 para 0,2, ou seja, reduzir 0,3 bar de queda, eu vou ter que aumentar o diâmetro de 75 para 90. Ou seja, ao invés de, vejam só, ao invés de um tubo de 3 polegadas, teria que usar um de 3 polegadas e meia. Tá bom? Os custos de instalação iriam aumentar consideravelmente. Tá? Então, vejam como que isso influencia muito no diâmetro da tubulação. Então, as práticas de engenharia recomendam entre 0,3 e 0,5. 0,3 para comprimentos lineares menores que 500 metros e 0,5 para comprimentos lineares maiores que 500 metros. Tá bom? Geralmente o que se pratica na engenharia é isso. E desse lado, eu peguei aqui, ó, agora mantive a queda de pressão em 0,5 bar, que foi justamente o projeto que a gente está fazendo ali, tá? Mesma vazão e mesmo comprimento. Nós selecionamos o quê? Uma pressão de regime de 9 bar e obtivemos o diâmetro de 75 ali no cálculo. E se nós falássemos assim, não, vou aumentar essa pressão de regime para 11, vou aumentar para 11, a tubulação poderia cair, o diâmetro interno cairia para quantos? Para 72. Cairia 3 milímetros. Vejam que já é menos significativo. Ó. Enquanto aqui a queda de pressão aumentou de 75 para 90, aumentou 15 milímetros. Né? 15 milímetros é praticamente um pouco mais de meia polegada, como a gente viu lá. Né? Aumentou o diâmetro da tubulação em meia polegada. Aqui, talvez eu nem mexeria no diâmetro comercial da tubulação. Tá bom? E um outro fator também, quando você aumenta a pressão de regime, eu preciso de mais energia para confinar esse fluido a uma pressão maior. Então, a pressão de regime, ela tem que ser, na prática, ela tem que ser determinada precisamente para que o sistema opere com a menor pressão de regime possível. Já a queda de pressão, ela tem que ficar aqui entre 0,3 e 0,5. Lembrando que quanto mais você reduzir, né, quanto mais você reduzir para cá, maior vai ser o diâmetro da tubulação. Então você tem que saber ponderar isso daí na hora do projeto, tá bom? Mas vamos voltar aqui, agora explicado essa importância da ponderação da queda de pressão, vamos voltar aqui à questão do dimensionamento, né? Vamos continuar fazendo o dimensionamento da linha principal, porém agora considerando o que? As singularidades. Então vejam, eu já falei para vocês que essas singularidades eu vou ter o que? Um T de fluxo em ramal, que é esse daqui, tá? Eu vou ter 3 curvas de 90 graus, tudo roscado, né? Eu estou trabalhando tudo roscado, flangeado é só
acima de 4, 5 polegadas, tá? E eu vou ter, ó, né, eu já contei com vocês 7 T's de fluxo direto, de passagem direta, tá bom? Que estão aqui. Aí nós vamos olhar na tabela, essa tabela ela é fornecida pelo fabricante da tubulação ou das singularidades, então ele vai ter lá um manual, tá? Deixa eu colocar isso lado a lado para a gente ficar melhor aqui. Então vejam aqui comigo, ó. Vejam só. Eu vou ter, a gente vai trabalhar com essa tabela aqui que ela é um pouco mais completa, tá? T roscado com fluxo em ramal. T fluxo lateral, a mesma coisa, tá? Para 3 polegadas, ó, eu vou ter um comprimento equivalente de 5,2 metros, que é o que está aqui, tá? T roscado com fluxo em linha. Então, T fluxo direto ou fluxo em linha, mesma coisa. Para 3 polegadas, cada um provoca 3,7. Então, eu tenho 7 T's, eu vou ter o quê? 25,9 metros de comprimento equivalente. E curva de 90 graus, tá? Aqui eu só tenho a média, nós vamos utilizar ela mesmo, 1,2 metros. Então, eu tenho 3,6 metros. Eu tenho um comprimento equivalente total, então, de 34,7 metros. Agora, o que eu faço? Uma segunda iteração da equação usando, ou seja, com o comprimento equivalente. Então, eu vou utilizar os 310 metros de tubulação linear, mais os 33,4, né? Eu coloquei aqui que é 0,7, de comprimento equivalente, então eu vou calcular de novo para um comprimento de 344,7. Vou manter a vazão não mudou, nem a queda de pressão, nem a pressão de regime, só mudou essa variável, tá bom? Isso resultou num diâmetro interno de 76,84. E a gente falou que o 3 polegadas ele tem o diâmetro interno de quê? 77,9. Então não mudou, continua o quê? 3, isso quer dizer que a minha linha principal vai ter uma tubulação de 3 polegadas, isso vai me atender. Se aqui tivesse dado 79, o 3 já não me atenderia. Eu teria que pegar uma tubulação de 3,5 e refazer, porque agora, se eu escolhesse uma de 3,5, tudo isso daqui ia alterar, eu ia ter que fazer uma terceira iteração, tá bom? E quantas iterações fossem necessárias até eu chegar no resultado final, que foi exatamente isso. Ó, recalculei tudo, não mudou, permaneceu em 3, beleza, fechou aqui, tá bom? Mas, geralmente 2, no máximo 3 interações são necessárias, tá? Difícil passar de 3, tá bom? Agora a gente vai o quê? Para a linha secundária. Dimensionamos a linha principal, vamos para as linhas secundárias. Quais são as linhas secundárias, pessoal? São essas linhas aqui, ó, tá? São essas linhas aqui que vão ficar ali penduradas, vamos dizer assim, penduradas dentro, né, da estrutura. Essa linha principal, essa linha tronco, ela fica geralmente nas paredes, em volta do galpão industrial. E essas ficam penduradas ali internamente no galpão, tá bom? Quais são as características dessa linha? Cada uma tem comprimento de 20 metros. Nessas linhas eu só permito uma queda de 0,3. Vejam, aqui na principal eu permiti uma queda de quantos? 0,5. Nas secundárias eu estou permitindo uma queda de 0,3. Como a tubulação é menor, eu posso fazer isso, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Uma queda de 0,3, tá? A pressão de regime que não muda, a pressão de regime vai ter que ser igual ao que está aqui no reservatório, tá bom? A pressão de regime vai ter que ser sempre a que está sendo armazenada no reservatório. E aqui eu falei o seguinte, ó, para facilitar o cálculo, né, o nosso exemplo aqui, eu coloquei que as linhas secundárias elas têm o mesmo consumo de ar, tá bom? Isso quer dizer o quê? Quando isso for verdade, né, vamos imaginar que isso seja uma marcenaria, uma fábrica, que todas as máquinas são iguais. Obviamente elas vão ter o mesmo consumo, eu vou pegar a vazão total e dividir pelo número de linhas secundárias. 10 linhas secundárias. Eu vou ter 3, 7, 10 linhas secundárias, tá bom? Então, cada linha vai ter uma vazão de 150 metros cúbicos por hora. E aqui, professor, divido por 2? Não, aqui você vai ter que usar o 1.500,
tá bom? Aqui a gente vai ter que usar os 1.500 metros cúbicos por hora, tá? Por quê? Porque se a gente imaginar o fluxo de ar que chega aqui, vai chegar a 750 desse lado e 750 desse lado. Então, aqui vai entrar o quê? Os 1.500. Obviamente, né? Estou dando um exemplo aqui, tá? Um exemplo que todas as demais estão fechadas e tal, seria uma situação, isso aqui tivesse tudo aberto, essa linha, chegaria os 1.500 aí. Então, o máximo que pode chegar em cada uma, se todas estiverem operando simultaneamente, em consumo máximo, é 1.500 metros cúbicos por hora, tá? Aí eu faço de novo, eu conheço, não faço ideia de qual vai ser o diâmetro dessa tubulação. Logo, eu vou ter que fazer uma primeira interação sem comprimento equivalente. Da mesma forma, ó. Uma primeira interação. Só um minutinho que sumiu. Ah, beleza. Primeira interação sem comprimento equivalente de novo. Beleza? Vai ser sempre assim, ó. 150 metros de vazão, metros cúbicos por hora, comprimento linear de 20 metros, a queda de pressão agora é 0,3 e a pressão de regime continua 9. Isso vai resultar num diâmetro interno, uma tubulação de diâmetro interno de 26,5 milímetros. Isso, vejam, vamos aqui na tabela de tubo comercial. Ó, 26,5 milímetros requer um tubo comercial, diâmetro interno, tá? 26,5. Eu tenho 26,1, não me atende, né? Tem que ser maior. Então, o imediatamente maior vai ser o 35,1, que é 1 polegada e 1/4, tá bom? Foi o que a gente colocou aqui, tá? 1 polegada e 1/4, diâmetro interno de 35,1 milímetros, né? Me atende com sobra. Só que agora, como eu tenho o diâmetro da tubulação, eu vou fazer uma segunda iteração considerando as singularidades. Vejam, a minha linha secundária, como a gente falou, ó, essa daqui é a linha tronco, a minha linha secundária fica sempre acima. Então, ó, eu já tenho aqui, vejam só, a hora que eu for olhar, vejam, vamos imaginar esse T aqui, tá? Esse T aqui, ele foi considerado como T de passagem direta na linha principal. Só que a hora que eu for olhar o efeito dele na linha secundária, ele vai ser um T, ó, ele vai fazer uma curva, ele vai fazer isso daqui, ó, na linha, ó, aqui tá o T, tá? O fluido faz isso daqui, tá bom? Então, o T de fluxo em ramal, de fluxo lateral, ó, um T. Aí eu vou ter aqui, ó, uma curva de 90 graus, tá bom? Ó, curva de 90 graus. Vou ter aqui uma válvula, um registro de gaveta. Para quê? Para mim fechar aqui e poder dar manutenção na linha. Então, toda linha secundária, ela tem logo na sua entrada um registro de gaveta, tá bom? E eu vou ter aqui dois T's, ó, dois T's de passagem direta. Isso aqui ele só vai ser considerado nesse fluxo da linha de alimentação, tá bom? Dois T's de fluxo em linha ou de passagem direta. Então, olhei lá os comprimentos equivalentes, tá bom? Vou mostrar esse, depois eu já não mostro mais, só pra gente treinar lá. Então, eu vou ter aqui, ó, só relembrando, tá? Vou ter aqui, ó, T roscado com fluxo em linha, T de fluxo, aqui tá direto, 1 polegada e 1/4, 1,4 metros, tá? Que é o que tá aqui. Aí eu tenho T roscado com fluxo lateral, T com fluxo lateral, 1 polegada e 1/4, 2,7 metros, que é o que tá aqui, tá bom? E curva de 90 graus, roscada, 0,98 metros, e um registro de gaveta, registro globo, não, registro de gaveta, 0,34 metros, tá bom? Aí nós somamos isso deu um comprimento equivalente total de 6,28. Eu vou somar com o comprimento linear de 20 metros, vou ter um comprimento total de 26,82 e vou recalcular alterando somente esse valor aqui. Isso vai resultar num diâmetro interno requerido de 28,1 milímetros, que é menor do que o que a gente tinha definido lá, ó.
ele também, ou seja, essa polegada, essa tubulação de 1 polegada e 1/4 atende porque ela tem 35,1. Então está definido aqui o meu diâmetro da linha secundária. Beleza? Agora, para finalizar, a linha de alimentação. O que é a linha de alimentação, pessoal? Vejam, a linha de alimentação é essa, ó, tá bom? Vejam que a linha principal é a mais baixa, a linha secundária vai ficar mais alta e a linha de alimentação, ó, ela vai ser tomada sempre por essa curva de 180 graus, ó. Também vai ser tomada pelo alto, a gente já falou por que isso, para não fazer o quê? Vamos dizer, aspirar o líquido condensado que tem na outra tubulação, tá bom? E ela tem por singularidade aqui, ó, só pra gente... Quais são as singularidades presentes, se bem que depois vai ter lá. Então vamos aqui, ó. Vamos calcular primeiro ele sem singularidade, né? Como é o correto aqui. Então eu falei que cada linha dessa, que é essa que vem para baixo até o ponto de utilização aqui, ó, ela tem 5 metros. Tá? A gente está considerando que ela tem 5 metros. Também vou admitir uma queda de pressão de 0,3 nessa linha. Pressão de regime não muda. E como cada máquina dessa tem o mesmo consumo, lembra que elas são todas iguais, então se aqui entra 150, então cada uma vai consumir o quê? 50, em partes iguais, tá bom? Lembra que isso aqui é simplificado, tá, pessoal? Você pode dizer que num projeto real, as linhas secundárias elas tenham consumos diferentes e os pontos de utilização também têm um consumo diferente. Aí você vai ter que calcular caso a caso, tá bom? Usando esse mesmo processo. Beleza? Então eu vou jogar na equação, tá? Vazão de 50, comprimento de 5, queda de pressão 0,3 e pressão de regime 9. Isso resulta num diâmetro interno de 13,37. 13,37 vai ser meia polegada, porque meia polegada tem diâmetro interno de 15,8. Beleza, agora a gente faz o quê? Considerando as singularidades. Eu vou ter lá, ó, um T, tá bom? De fluxo em ramal, porque vai fazer a curva. Eu vou ter a curva de 180 graus e vou ter um registro de gaveta aqui, tá bom? Então isso tem uma perda, um comprimento equivalente total de 2,57 metros. Vou somar com os 5 metros de comprimento linear e vou refazer a equação. Vai resultar num diâmetro interno de 14,53 milímetros, que também é atendido o quê? Pelo diâmetro de meia polegada, morreu aqui também na segunda iteração. Tá bom? Então esse é o processo de dimensionamento. Vejam que todas as linhas vão ser dimensionadas pela mesma equação e o mesmo processo. É bem simples, é questão de tabela mesmo. Tá? Então, em resumo, eu vou ter uma linha tronco com tubulação de 3 polegadas, uma linha secundária com tubulação de 1 polegada e 1/4 e uma linha de alimentação com tubulação de meia polegada. Tá? Obviamente que num projeto você vai definir quantos metros de cada tubulação, quantos acessórios, quantos T's de 3 polegadas, né? Então esse T aqui, por exemplo, ele vai ser de 3 para 1 e 1/4, né? Então isso aí a gente vai falar depois de uma forma mais detalhada, através de um projeto que eu vou pedir para vocês fazerem, que eu vou propor para vocês, e vocês vão ter que me dar aí essa descrição dos componentes da linha, tá bom? E representá-la também em AutoCAD no modo isométrico. E eu coloquei como exercício proposto para vocês fazerem o dimensionamento dessa rede fechada, dessa rede, na verdade aqui é uma rede aberta, tá? Uma rede aberta, bom? Dessa rede aberta aqui, tá? Qual é a diferença? Que aqui eu não posso dividir lá ao meio. Por quê? Porque se eu fechar em qualquer ponto, né? Se eu fechar ela em qualquer ponto aqui, ó, se eu fechou ela aqui no registro, acabou, ela não vai operar, tá bom? Se eu fechar ela aqui, não vai operar nada. Se eu fechar aqui, só opera o que está anterior a ela. Tá bom? Então, nessa eu vou ter que considerar o quê? Os 250 mais 100 mais 250, eu vou ter que considerar 600 metros de linha, tá bom? As linhas secundárias, elas têm
25 metros e tem 2 consumidores. E aí eu tenho quantas linhas secundárias aqui? Ó? 3, 6, 12. 12 linhas secundárias. Se todas têm o mesmo consumo, eu vou pegar o consumo da rede principal e dividir por 12, tá bom? E aí eu tenho quantos pontos de utilização? Porque aí depois eu vou ter que pegar, por exemplo, aqui deu 100 metros cúbicos, tá? Por linha secundária. Então cada um vai consumir 50. E aí eu vou querer que vocês dimensionem essa linha para mim também, tá bom? Como na forma de um exercício que vai estar, eu vou enviar por PDF, no formato PDF para vocês. Beleza? Então, até a próxima videoaula.